Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Jesus amado, nosso Pai eterno, estamos felizes no nosso coração, porque podemos mais uma vez honrar ao Senhor com o nosso louvor, com o nosso culto de gratidão ao Senhor, o qual, meu Deus, oferecemos aqui todo domingo à noite, a maior parte do dia, meu Deus, desejando que o Senhor receba nossa gratidão e olhe para nós e nos ajude ainda mais, como o Senhor tem nos ajudado sempre, meu Deus. Precisamos do aperfeiçoamento do Senhor a cada dia em nossas vidas. Por isso tomamos e tomaremos a Tua palavra nessa noite. Cremos nas bênçãos do Senhor, cremos na ajuda do Senhor para a nossa vida, a qual não tem outra ajuda, Senhor. Não temos outro bem além de Ti. Não há nada nesse mundo em que se possa escorar, confiar, meu Deus, e descansar, mas somente no Senhor Jesus Cristo. Ajuda esta convicção a estar bem firme no nosso coração. Perdoa todas as nossas falhas, todas as nossas faltas. Aqueles que vieram para este culto, sejam ajudados pelo Senhor, curados, libertados e encaminhados, livrados do mal, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Deus eterno. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças ao Senhor por este dia, por este culto, por esta oportunidade que Ele nos concede. Vamos dizer amém? Amém. Glória a Deus. E tivemos o trabalho da mocidade à tarde. Não dei conta de estar na oração, porque saí do escritório já bastante tarde. E então vocês já tinham começado a orar quando eu estava em condição para vir. O trabalho da mocidade foi muito bom, de começo com o Êxodo, embora tivemos a falta de muitos, muita gente hoje, principalmente de alguns que estão viajando, mas foi muito bom a maneira do trabalho, as participações. Nós tivemos um conselho no culto da mocidade, um conselho repetido aqui já por várias vezes, e pedido até que a mocidade transmita aos de meia idade para frente, que não se deixa de tomar remédio para pressão alta por conta própria. A pessoa de meia idade em diante constatou pressão alta e você teve que depender de tratamento médico. Para isso, você não pode suspender esses remédios por sua própria conta, quer dizer, parar de tomar o remédio. Precisa do acompanhamento do médico constantemente para isso, para ver em que hora ele pode abolir esse medicamento.
São coisas que às vezes um pequeno descuido nos causa um grande prejuízo. Uma família toda fica em casa, um casal todo fica sofrendo, uma família toda sofrendo, com alguém em casa com um derrame na cama. Às vezes descuidos, pequeno descuido de olhar a pressão. E temos muita tensão emocional, tensão nervosa, temos muita obesidade, muito colesterol alto, que é gordura demais nas veias, no sangue, e às vezes pouca atenção com a pressão. E então é preciso zelar disso. Falando com os moços, mas às vezes os moços não sofrem isso, mas vocês ajudam os seus pais, os de meia idade, para frente, né? Dores de cabeça, dores na nuca, para pessoa já de meia idade para frente, aquela agitação, palpitação, calores, essas coisas precisam ser vistas imediatamente no médico. Tontura, barulho no ouvido, do coração batendo no ouvido, precisa ir ver o médico logo, e ele vai logo medir a pressão para saber, né? Então, às vezes, essas advertências podem nos ajudar, porque somos às vezes descuidados, e às vezes um pouquinho de cuidado livra a gente de alguma coisa que Deus está nos olhando, mas Ele deixou os meios para nós cuidar de nós mesmos, né? Ele deixou os meios. Então, deixamos essa advertência no culto dos jovens, né? Para todo o povo, além da escola dominical, falando um pouco sobre alimentação, casamento e esses detalhes. E ontem eu pensei em ligar para o irmão Hélio, eles estão aqui, né? Irmão Hélio, irmã Maria, Deus abençoe vocês, ainda estão na fazenda aí, né, irmão? Não fui lá. Falou assim, não demora igual dessa vez não, vim aqui, viu, irmão? Aí a gente demora, né? Fica uma pena, uma dificuldade. Tem outra pessoa que eu estou assim sofrendo com ela, é o irmão Romildo. Cadê o irmão Wagner? Está aí? Tem não, irmão? O irmão Romildo, tem anos que ele está lá para essa fazenda, eu não vou lá. E às vezes tem tido momentos aí que eu tenho assim um tempinho de ir, mas me dá vontade de ir para um lugar, ficar sozinho. Vocês entendem? A igreja entende isso. Ficar sozinho, onde eu fico ali do meu jeito, não escuto nada, se bem que os irmãos só nos ajudam e tudo, mas a gente quer ficar sozinho. Eu conto com a compreensão dos irmãos para isso. Eu lembro de prometer, não vou demorar do tanto dessa vez não, eu volto. Mas não voltei, né? E Deus recompensa os irmãos. Agora, tinha uma coisa, se eu não escrever me passa. Ah, sim, sobre Goiânia, é bom ver aquela participação. Sempre vamos ver um pouco domingo à noite, o culto começa um pouquinho atrasado, mas não tem importância, é muito bom ver aquele trechinho, aquela disposição das pessoas, né? Aquelas crianças tão ativas, vão crescer de uma maneira que, né, Deus sabe que instrumentos vão ser, né? E eu ouvi uma coisa que eu queria frisar isso para a igreja. O pastor Joaquim, ele fala coisas assim de parábolas, de passagem, que às vezes alguém não entende, não percebe, né? Mas ele diz, você que anda aí rondando em volta aí do tabernáculo, andando aí, tem gente
observando aí que não é nem da igreja e que anda com vontade de pegar, né? Vocês perceberam isso, né? Vocês perceberam ele falando isso? Outro dia, num programa de rádio, ele falou assim: eu queria mostrar os homens de farda verde aqui dentro, e a filmadora passou assim, mostrou os soldados dentro do tabernáculo, soldado do exército mesmo, né? Passou rapidamente, falou assim: eu queria mostrar os homens de farda verde, mas o tempo acabou, e já terminando, ele deu aquele lancezinho assim, a filmadora passou, mostrou os homens do exército dentro do tabernáculo. Às vezes, irmãos, a igreja, acontece essas coisas. As coisas podem fugir de nossos domínios, de nossos alcances, do alcance dos diáconos. As coisas podem chegar até a um lugar que não é mais nem coisa de diácono. Como o pastor chegou a dizer aqui, às vezes o diácono chega ali para falar com o malandro ali, e você nesse carro ele leva até o diácono junto. Muita coisa pode, nesse tempo que nós estamos vivendo, acontecer. E, por exemplo, nos encontros, os pastores têm tido essas experiências de pessoas mal intencionadas rodeando as reuniões por alguma razão, sem razão, naturalmente que é, mas eles arranjam uma razão para odiar alguém, ter uma coisa contra a igreja, alguma coisa contra o ministro, e estar por ali com a intenção má. Hoje em dia o mundo anda cheio de espíritos esquisitos, atrapalhados. Então, ao fazer menção dessas coisas, o que sucede? É amadurecimento para o nosso povo, para a igreja. Nós somos sujeitos a certas circunstâncias que saem de nossos controles, e às vezes precisamos até de ajuda exterior. Precisa de ajuda da lei, precisa de ajuda de outro tipo de policial, que o nosso é um policial que anda com Bíblia. Às vezes até precisa de um policial de revólver mesmo. A coisa às vezes sai do controle, e por razões inexplicáveis, razões sem razões, o inimigo cria coisas com pessoas que vêm para agitar, para atacar. Então é isso que às vezes temos ouvido, percebido, e você, com o tempo, então a igreja está aprendendo. Sim, então a igreja não é só assim como eu estou pensando. Isso não pode acontecer aqui. Isso eu não pensava que tinha igreja. Mas isso na igreja, mas tal coisa, isso eu não achava que. Nós não vamos sendo mais crentezinhos assim, não. Nós não vamos, não. Nós estamos atentos, apercebidos às coisas, aprendendo, e nada te escandalizará, ainda que você veja, conosco nós já somos instruídos a enfrentar cada coisa, e estar em nossa posição. Os tempos estão mudando. Então, ouvindo isso aí, eu pensei de fazer essa advertência para a igreja. Ainda não foi preciso, mesmo lá, não foi preciso uma atuação estranha, mas prevenção às vezes é preciso de fazer, né? Não foi necessário ainda uma atuação externa de forças de autoridades externas, não foi preciso, Deus guardou. Mas às vezes tem que ter prudência, tem que ter cautela e certas preparações, como na vinda do irmão Billy Paul em Goiânia. O pastor Joaquim teve uma cautela de fazer uma prevenção policial, sabendo que ele é um homem que o público deseja aproximar, conhecer. Então houve uma proteção policial para estar ali sondando quietamente em volta do irmão Billy Paul, naquela reunião do ginásio Rio Vermelho. Então isso é sabedoria
nas coisas. Quando chegou em São Paulo, eles não previram aquilo, não prepararam uma proteção para ele. Ao sair do hotel, os bandidos o agarrou, ele teve que lutar com o bandido mandou a faca na sua coxa, a coxa do irmão Billy Paul, o que o feriu muito, poderia ter matado ele se Deus não tivesse guardado, o que ele fez ele retornar para os Estados Unidos antes da hora, rapidamente. Mas ao sair do Billy Paul, a polícia fez uma em volta dele, protegeu ele. Isso, na saída dele do ginásio. Isso, as polícias iam lateralmente, porque hoje as intenções, as pretensões, está além de nossas imaginações, irmãos. Como, por exemplo, aqui mesmo, nós já temos sofrido ameaças, né? E o pastor, às vezes, até certos telefonemas estranhos, e decorrente de épocas, de pessoas desequilibradas de nosso meio mesmo, com certas razões injustas, sem necessidade, que as coisas vão ficando difíceis. Além de orar, temos que fazer prevenção de certas coisas. Então a igreja vê, os diáconos vê, aprendem, né? Eu acho que já está no tempo, irmão diácono, o irmão que pode conversar com os diáconos aí, de ter aquela corda de uns 3 metros, 4 metros, de ter pano, um lençol que cobre, e não sei, né? Às vezes até um porrete guardado, né? Se tiver que bater no braço de um que vem com a faca, aí vocês têm que bater, né? Como é que vocês vão fazer? Em nome de Jesus, eu deixo esse porrete no seu braço. Você não vai furar ninguém de faca aqui, rapaz, né? Vocês vão saber fazer as coisas e se livrar, porque Deus nos guarda e tem nos guardado, mas perdão, irmãos, a gente começa até. Mas os diáconos chegaram a dizer lá numa reunião, às vezes tem que laçar alguém. Já pensou, tem que treinar um diácono aí no laço? Quem é que arranja uma corda aí de 5 metros e viu? Que, né, se o negócio estiver feio, o outro e rasta pelo pescoço, viu, irmão? Sai puxando. Enquanto o outro está sofrendo lá, me acode, foge, o outro, né, joga o laço e... Então, são muitas as coisas, sabe? O irmão Brana falou assim, se tivesse lá diáconos que agarrasse aquele homem com a espingarda, ele não teria atirado na esposa, foi isso? Atirou na esposa e ia atirar no pastor. Tem detalhes da mensagem que a gente já precisa pedir ajuda, porque a gente conhece, mas não lê todo dia, e às vezes pode falar aumentado, trocado. Acho que ele chegou a atirar na esposa, quem se lembra? Foi? Atirou na esposa, ia atirar no pastor ou atirou? Aí nós temos que rever a ordem da igreja, né? E depois ia atirar em si mesmo ou atirou? Não sei. São muitos detalhes da mensagem que depois, às vezes um pregador cita uma coisa que não é bem aquilo, nós devemos compreender que ele queria dizer aquilo. É que muita coisa se esquece, principalmente uma mente já cansada, velha, mas nós sabemos o que queremos falar. Então, às vezes chega uma hora aí que um diácono tem que enrolar no chão com alguém, pega uma briga mesmo, briga de braço, de murro mesmo, porque o que vai fazer? Contando que é pelo corpo do Senhor Jesus Cristo, contando que é pela causa do culto, pela ordem da igreja, e para que não suceda distúrbios piores.
Então, não sei se todo mundo conhecia esse detalhe com o irmão Billy Paulo, mas foi assim. Ele teve que retornar aos Estados Unidos e passou perigo de morte. Perigo de morte. Então, precisa de certas cautelas. Um ministro tem que estar atento para determinadas coisas, como os diáconos. E a igreja, sendo conhecedora dos detalhes, ela entende tudo e compreende, e nada fica difícil. Vamos ler a Bíblia? Vamos ler Hebreus 2, porque nós estamos nessa escritura já há vários cultos. Glória a Deus. Eu quero ler do verso 11 em diante. Diz assim: porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. É interessante, esse é Jesus Cristo, conosco, em nós, por nós. Ele está intercedendo junto conosco, por nós, em nós. Louva a Deus em nós, junto conosco. Ele se fez igual a nós, ele veio para o nosso meio, para poder nos ajudar. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. Esse é Deus falando. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Esse é Jesus. Eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Esses filhos somos nós. E ele fica em nós, no nosso meio, conosco, chega a cantar louvores conosco. Esse é Jesus, o sacerdote. Esse é Jesus, o intercessor. Jesus no ministério do Filho do Homem. E outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, até da carne e do sangue. Ele veio e habitou num corpo. Também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, que era Satanás. Isto é, o diabo. Então está escrito: e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Ele veio para nos livrar, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Glória a Deus, bondoso Pai. Isto é maravilhoso, Senhor. Nós sabemos que o Senhor pode nos socorrer em nossas angústias, em nossas aflições. Inclusive o irmão Brana ouvia aquela voz no meio da mata: eu sou o socorro bem presente na angústia.
quando ele viu que estava perdido, realmente perdido, dava voltas, caminhava, andava e chegava no mesmo lugar e sempre no mesmo lugar. E a tempestade estava vindo. Senhor, ele ouviu essa voz sussurrar: eu sou o socorro bem presente na angústia. Deus, ajuda-nos a tomar essas coisas para nós. Dá-nos graça em crer em sua palavra, em tomá-la nessa noite para os nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos tomar um pouco, irmãos, da mensagem Hebreus capítulo 2. Irmão Valdenir, como nós tem estoque, costuma pôr um pacotinho, né, irmão? Se puder fazer isso, faça, porque é uma vontade do pastor. Nós temos, depois dessa, nós temos Hebreus 7. Como que ficou aquela mensagem Hebreus 6, terceira parte? Foi pedido aqui, foi distribuído? Nós temos Hebreus 6, terceira parte. Não foi distribuída? Na verdade, irmãos, está sendo impressa tanta mensagem que estamos em aperto, né? Então temos Hebreus 2 aqui em estoque, temos Hebreus 7 já para fazer distribuição. E precisa cuidar disso com muita cautela, quem vai no encontro, ver as mensagens novas que saem e nos ajudando. Ter isso em linha aí, senão vai ficar mensagem para trás, né? Então, o irmão Brana diz: ó, que coisa! Ele não se tornou um anjo. Nós tomamos essa linha e a metade da outra na escola dominical hoje. Ele não se tornou um anjo. Ele se tornou a semente de Abraão. Ele era a real semente de Abraão. Jesus é a real semente da mulher, que Deus diz que esmagaria a cabeça da serpente. Então, irmãos, é tão bom ler a Bíblia com revelação, a revelação que a mensagem de Deus através do profeta nos trouxe. A real semente de Abraão. É como Israel, não é todo Israel que será salvo. Há um remanescente lá. Nós estamos mortos em Cristo. Viemos até aqui na escola dominical. Nós estamos mortos em Cristo. Tomamos a semente de Abraão e somos herdeiros de acordo com a promessa. Pela promessa nós somos herdeiros. Vê, ele nunca tomou a forma de um anjo. Ele nunca se tornou um anjo. Ele se tornou um homem. Ele se tornou a semente de Abraão e tomou a ferroada da morte na sua própria carne para nos reconciliar de volta a Deus. Quando isso cai, irmãos, o pastor está parando a leitura. Quando isso cai no coração da pessoa por revelação, não tem demônio, não tem problema, não tem acontecimento que pare ela nesse caminho, porque ela alcançou uma vitória, que é Jesus Cristo na vida dela.
É Jesus Cristo que a alcançou, que fez tudo por ela. E se ele falha, se ele está fraco, ele somente tem que correr a Jesus Cristo. Não é uma questão de nós darmos conta, nós nunca demos conta de nada. Tem pessoas que às vezes ela recebe uma exortação, tem pessoa que espera ser perfeita, arrumar a vida para depois caminhar nesse caminho, batizar em nome de Jesus. Eles até usam o argumento: se for para mim ser um crente assim desse jeito, eu não quero, e de tal jeito sempre aponta alguém. É uma desculpa muito esfarrapada. Muito mesmo. Ninguém dá conta, ninguém pode, ninguém conseguiu, ninguém consegue. Nós nos esforçamos, porque Jesus fez por nós. Nosso dever é esforçar. Então, quando você compreende isso aqui, que foi Ele, é Ele, continua Ele por nós, nada tira você do caminho. Você não desiste por nada. Não há escândalo, não há problema, não há empecilho, não há contenda que te move. Agora, enquanto o homem fica pensando que ele tem que ser, ele tem que conseguir, eu não sou, eu sou muito ruim, eu sou muito fraco, eu não suporto tal e tal coisa, ele nunca começa, ele nunca vai, ele nunca tem esse benefício de Jesus Cristo por ele. E é interessante que quando isso cai em nós temos uma facilidade até de olhar para os outros. Quando a gente vê o outro irmão falhando, errando, escorregando, a gente diz: não é ele, é Jesus por ele. Se Jesus tiver dó dele, ele atravessa. Não é ele mesmo, porque se for ele que tem que fazer, se for ele que tem que ser bom, só vai suceder o que não presta. Com ele, a gente vai ter facilidade para olhar para o corpo de Jesus Cristo na terra, ter melhor discernimento do corpo de Jesus. Jesus tem que estar ali nessa vida. Possa ser que ela esteja facilitando, não está dando lugar, não está crendo, não está tomando a palavra como deve ser tomada. Tudo isso pode estar acontecendo com um homem, com um ser humano. Mas nós aprenderemos a ter discernimento do corpo do Senhor quando nós discernirmos essas coisas, que é Cristo em nós, por nós, conosco. Nós vamos ter discernimento do que está acontecendo. Ele se tornou um homem, ele se tornou a semente de Abraão e tomou a ferroada da morte na sua própria carne para nos reconciliar de volta a Deus. E agora se assenta ali como intercessor. Que coisa! Como poderíamos rejeitar isto, amigo? Como poderíamos rejeitar isto? Ouçam: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, para que ele fosse mediador. Ele tinha que ser semelhante aos irmãos, e para que ele fosse misericordioso. Ai de nós se não fosse a misericórdia de Jesus Cristo. Ai de qualquer um de nós, de todos nós, se não fosse a misericórdia dele. Veja, havia inimizade entre Deus e o homem, e eles enviaram os anjos, os profetas, eles não podiam tomar seu lugar, porque eles tinham que orar por eles mesmos. Eles não podiam tomar o lugar. Então ele enviou a lei. A lei era um policial que nos colocava na cadeia.
não podia nos tirar de lá. Está vendo que coisa? Era um policial, a lei, que podia nos pôr na cadeia, não podia nos tirar de lá. Ele enviou a lei, ele enviou os profetas, ele enviou os justos, e tudo isto não podia fazer a expiação. Mas ele desceu e se tornou um de nós. Oh, que coisa! O profeta exclama: oh, que coisa! Poder fazer a expiação, aniquilar a culpa. Ninguém podia fazer nada na situação. A inimizade entrou entre o homem e Deus. Deus proveu esse alguém tão próximo. Gostaria que tivéssemos mais tempo agora. O profeta diz: eu gostaria de te levar até aquela lei da redenção, mas não temos, mas apenas por 1 minuto. O lindo quadro está em Ruth e Noemi. Se você vir ali a reconciliação, como o lavrador, o homem que tinha que redimir o perdido, e o de posição desonrada tinha que ser parente da pessoa que havia perdido sua posição. Esta é a razão pela qual Boaz teve que ser ele era um parente de Noemi, para que ele pudesse ficar com Ruth. E então ele tinha que ser digno, ele tinha que ser capaz de fazer isto para redimir o perdido. E Boaz, no portão, deu um testemunho público, chutando seu sapato, pois ele havia redimido Noemi e todas suas posses. Ele tinha que ser parente. E esta é a razão que Cristo, Deus, teve que se tornar nosso parente. E ele desceu e era um homem. Não tinha outro jeito, irmão. E ele sofreu tentação. Ele sofreu. Você não pode ficar com aquela concepção de que Jesus era Jesus. Não, nesse ponto, aquilo foi igual ao homem. Irmão Brana disse: ele chorando era o homem. Jesus chamando Lázaro para fora era Deus. Então aquela concepção, Jesus conseguiu, ele era Jesus. Não, nós temos que ter em nosso coração que ele foi igual a nós. Ele sofreu, ele lutou, ele suportou igual a nós, para que nós pudéssemos também. Ele sofreu tentação, ele foi zombado e criticado e perseguido e ignorado e chamado de Belzebu. Agora, irmão, deixa um homem e uma mulher atuar corretamente com a palavra, não com ignorância, não com estupidez, mas tome simplesmente a palavra, comece a andar por ela. Você vai ver se você não vai ser zombado, se alguém não vai te criticar uma hora. Comece para você ver. Comece a andar com a palavra. Não precisa fazer nenhum absurdo. Você vai ver que o que Jesus passou, você vai ter. Alguém vai olhar para você assim com um certo desprezo. Ele foi chamado de Belzebu e escarnecido e sofreu a morte como pena capital. Vejam, ele teve que ser nosso parente. Ele teve que ser falsamente acusado. Você pensa, irmão, numa coisa:
Se alguém fala uma coisa de nós que não é bem verdade, é tão difícil, né? Aquilo é tão difícil para nós. Você já pensou aquelas testemunhas falsas aparecer ali no dia da acusação, condenar ele para a morte? Já pensou isso aconteceu com ele? É tão difícil para nós ouvir uma coisa a respeito de nós que não é bem a verdade. Jesus passou por isso, ele teve que ser falsamente acusado, porque você é falsamente acusado. Você vê? Às vezes tem uma razão, às vezes aquilo vai além, e aquilo fica tão difícil para quem está sendo acusado. Jesus foi. Ele teve que carregar enfermidades, porque você está doente. Você está doente. Ele teve que carregar pecados, porque eram os seus pecados. Nós vimos aqui outro dia, qual o obreiro que leu Formoyenses? Aquele irmão que ia para a igreja lá em cima, e tinha havido lá uns reboliços entre os crentes, e ele ia lá com a intençãozinha, às vezes, de falar, não sei, e viu um homem ofegante subindo a ladeira. Ia lá contornar os problemas. Alguém ofegante subindo a ladeira com um fardo muito pesado, e aquele irmão ia lá em cima para ajudar os irmãos que estavam desentendendo na igreja. Alguém com fardo muito pesado subindo a ladeira, quando ele chegou, foi falar com a pessoa, viu que as mãos estavam feridas. Ele caiu em si, que era uma visão, e disse: Senhor, é o Senhor que está subindo essa montanha, ofegante assim, com esse fardo tão grande. É o Senhor está levando os pecados do mundo nesse fardo tão grande. O Senhor virou para ele e disse: não, eu estou levando os seus pecados, para que você pudesse subir a montanha. Eu estou levando os seus pecados. Ele que ia lá para ajudar os irmãos que estavam em facção, deve ter ficado muito descabriado, né? Deve ter perdido a ponta da meada e deve ter ido orar pelos irmãos. Então, vê, irmão, ele tomou, porque eram os seus pecados. Ele teve que carregar pecados, porque eram os seus pecados. Ele teve que se tornar parente. A única maneira pela qual ele podia nos redimir era ser nosso parente. Parente quer dizer próximo, bem próximo. Então ele tinha que ser o nosso parente. Onde eu estou, irmão? Tomando a forma de carne pecaminosa e se tornando um de nós. E nela ele pagou o preço e nos redimiu de volta ao companheirismo do Pai. Oh, que Salvador! Palavras não poderiam expressar isto. Palavras não poderiam expressar isto. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Socorrer significa compadecer. Compadecer. Socorrer às vezes é isso, compadece, chora, ora, intercede por aquela vida, é socorrer. Alguém viu a irmã Kelly hoje? Quem viu a irmã Kelly? 6 irmãs estiveram lá, 2 foi possível, né? Deus abençoe vocês. Então, irmão, socorrer significa compadecer.
Compadecer, orar e interceder significa socorrer. Esta é a razão pela qual ele se tornou isso, para que ele pudesse compadecer de você que tem as suas altas e baixas. Às vezes tem coisa que é tão difícil, você não tem nem como chegar até ela, mas você pode orar, pôr aquilo nas mãos de Deus, e Deus vai fazer como Ele quiser com aquilo. Hoje em dia existem coisas dificílimas. Como é que é o Hebreus aí do sacerdote? Para que possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados. Hebreus 5. Eu acho que nós não podemos deixar uma escritura dessa passar. Nós estamos em Hebreus 2. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus. A gente corre um perigo muito grande de tomar cargas demais dos outros de coisas que não é concernente a Deus, não é concernente à vida espiritual, é concernente às coisas deste mundo. Isso aí é carga demais para sacerdote. Pastor, às vezes, olha, irmão, a incumbência maior do pastor é pregar o evangelho, a vida eterna, e ensinar a vida eterna para a igreja, trabalhar no espiritual. Se brincar, nós queremos que Ele resolva todas as coisas concernente a esta vida aqui, se torna carga muito pesada, fora de lugar. Então todo sumo sacerdote é tomado entre os homens e constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos homens. Às vezes ele pode dar uma ajudazinha em certas coisas, abrindo assim uma luz, mas ele não deve tomar aquela carga sobre ele, não, porque aquilo não é concernente a Deus. Aquilo não se trata de vida espiritual, aquilo não se trata de alma. Ele não pode tomar aquilo como um carregador, morrer por aquilo. Tem os conselhos gerais na Bíblia e em tudo, mas ele é responsável diante de Deus por almas de pessoas. Está vendo, irmãos? A igreja, às vezes, é um lugar que nós devemos honrar, agradecer a Deus por ela, para preparação de nossas almas. Aqui é um lugar onde nós cuidamos da nossa vida espiritual. Vida material e como se conduzir nesse mundo, às vezes tem conselho, tem instrução, mas isso vem de família, Aqui é um lugar principalmente para cuidar da alma. Às vezes nós estamos interpretando as coisas. Para cuidar da alma. A gente vê às vezes certas coisas sucedendo que a gente fica assim, deixa, mas começa a pensar que até é um lugar de emprestar dinheiro, vai distorcendo o sentido das coisas. É nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Isso, sacerdote daqui, tomado dentre os homens, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados. Compadecer-se ternamente deles. Agora,
Geralmente, quando o sacerdote se põe em favor de uma coisa, em favor quer dizer, intercedendo por algo, por um errado, um que está em erro, lutando para ele sair daquilo, ele corre perigo de ser mal visto, mal compreendido pelos demais do corpo. Há um perigo grande nisso. Agora, o que diz a Bíblia? Ele é posto para isso, para compadecer-se eternamente de ignorantes e errados. Que tal Jesus salvando um ladrão? Eles não viram nada ali naquela hora, eles foram embora, mas naquele dia, quando chegar lá o ladrão do lado de Jesus salvo, tem muita gente que vai murmurar lá: ah, o ladrão ali, aquele ladrão safado lá que roubava de nós, vai murmurar lá. Então, irmãos, olhe a posição de Jesus Cristo, que foi colocado por todos nós. Olhe a posição em que está um sacerdote. Às vezes vai julgar uma coisa no escritório, o sacerdote parece até que está protegendo mais o mais fraco, aquele outro mais problemático, parece que o sacerdote está protegendo ele mais. Mas é porque é Bíblia, é palavra. E aquele outro que é mais forte, ele deve compadecer-se, tentar que o outro saia. Então, se nós não tomarmos a palavra, nós vamos distorcer as coisas para outro rumo. A intercessão vai tomar outro rumo nas nossas próprias vidas. Nós vamos chegar num lugar que nós não achamos caminho para nós mesmos, cada pessoa para si mesmo. Ela não entende mais que Jesus é o seu socorro. Quanto mais socorro de alguém, ela não compreende mais que Jesus é o socorro dela naquela situação de fraqueza, de ignorância, de erro. Meu Deus, mas meu estado. Tem pessoas que se vão, elas se matam, elas desistem por si próprias, se condenam, se frustram, saem da estrada, deixam o caminho, se julgam indignas. É serviço do diabo, complexos na mente, na cabeça, no coração, do que os outros falou, do que os outros olhou, do que o outro murmurou. Ela esquece que Jesus entende os erros dela, entendeu e está entendendo. Ela esquece por si própria e se mata, suicida-se. Suicida espiritualmente. Agora, então o sumo sacerdote, ele é tomado dentre os homens para que possa oferecer dons e sacrifícios pelos pecados e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Agora aí vem, então ver fraquezas num sacerdote, ver fraqueza num pastor, isso não é fácil. No mínimo se esfria, no mínimo, se com ele é assim, se ele é assim, então e eu? No mínimo. Mas esquece que a Bíblia diz: ele também está rodeado de fraqueza e precisa de intercessão por si próprio, e principalmente para que ele saiba compadecer-se dos outros. Aí, ao ver um sacerdote, um ministro, um pastor, às vezes perceber uma certa fraqueza, eu não vou falar de exageros, não. Ele tem que estar muito espiritual e abençoado para nós estarmos também. Se ele estiver um pouquinho assim, nós ficamos também, esquecendo que ele tem a mesma carga que nós. O mesmo sacrifício que limpa a igreja, limpa ele também. Ele oferece por ele e pela igreja.
certo que ele tem que lutar mais do que ninguém, ou mais do que todos. Ele conhecendo a sua posição e sabendo que ele mesmo está, qual é o versículo? É o 2, né? Então, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza, e por esta causa deve ele tanto pelo povo como também por si mesmo. Ele deve tanto pelo povo como também por si mesmo fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Ninguém toma para si esta honra de estar em lugar de sacerdote, de oferecer sacrifício, interceder pelas pessoas e por si mesmo. Ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus. Pastor Joaquim no rádio aqui outro dia estava falando, uma das características do que é chamado por Deus é que ele foge, ele vive fugindo dessa posição, ele não vive pleiteando essa posição, ou discutindo por ela, quando não lhe dá. O pregador pregando em Araguari disse: o pastor não tem ministério para dar, quem tem ministério para dar é Jesus. Isso é muito difícil. Ninguém toma para si esta honra, senão que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo se não glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei, como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. É uma coisa definitiva de Deus. Nós vivemos uns tempos tão difíceis, irmãos, tão difícil. Eu estava parado, às vezes pensando: Senhor, tentei que aquele alguém alcançasse, não alcançou. Aquele outro, a gente vai estabelecer uma coisa assim com a igreja, vamos estabelecer aquilo que o Senhor nos ordena, causa um certo distúrbio por um outro lado. Está tão difícil hoje. Se não levantamos sacerdotes, ministérios, temos problemas. Vamos levantar ministérios, deparamos com problemas. Parece que está mesmo de chorar. A seara é grande, os ceifeiros são poucos. Vamos levantar algum, você sofre, bate. Eu estava ouvindo ligeiramente na internet o pai do irmão Shalom. Natal, Natal. Ei, Natal. Natal. Pai do irmão Shalom, irmão Isaías? Irmão Isaías, pai do irmão Shalom. Natal, pastor Joaquim, você está andando de jegue? Eu falei: não sei, não estou lá. Menininho disparado, né? Então, meu Deus, a gente estremece, né? A gente estremece por dentro. Irmãos, essas coisas não são brincadeira. Você não faz, você entra em luta. Você vai fazer, entra em luta. Ah, meu Deus, mas que tempos nós estamos vivendo. Natal. Então, eu observei aquilo na internet. Aonde que eu estou, irmão? 87 na segunda linha. Então, olha, irmão, esta é a razão pela qual ele se tornou isto, para que ele pudesse compadecer de você que está
tem suas altas e baixas, e suas pequenas entradas e saídas. Jesus, para compadecer de nós nessa situação, Ele está aí como intercessor. O profeta diz: e suas tentações ficam tão grandes que dificilmente você pode suportá-las. Suas tentações ficam tão grandes e você tem altas e baixas, suas entradas e suas saídas. Jesus está ali como um paráclito, suportando por você, intercedendo, como o irmão pregou aqui outro dia, os pecados nossos subindo e espatifando no sangue. Deus mostrou a mulher lá naquele lugar, bebendo com aqueles homens, e o irmão Brana achou aquilo ruim, falou: varre isso da terra, Senhor. Vem, deixa eu te mostrar, vem cá. Da mesma forma, aquele sangue que intercede por ela naquele estado, intercede por nós, porque intercede pelo irmão Brana. Deus falou: deixa eu te mostrar. O irmão Brana viu seus próprios pecados que subia e se espatifava lá naquilo. Esta é a situação. Então ele está ali como uma intercessão. Por isso é que o irmão Brana, então o profeta diz: oh, enquanto ele está ali tem esperança. Meu Deus, quando ele levantar dali, ai do mundo, ai do mundo. Enquanto ele está ali tem esperança. Ele sabe como compadecer-se de você. Ele está sentado ali para fazer intercessões. Então ele diz: e suas tentações ficam tão grandes que dificilmente você pode suportá-las. Às vezes Deus deixa um filho, uma filha, Deus deixa o cristão entrar em períodos de tentações na vida, que aquilo vai ser uma provação para a sua vida. Chega o tempo dele abolir aquilo de sobre você. Mas Deus permite tempos de prova sobre cada cristão, e não se sabe aonde é que ele vai provar um e aonde é que ele vai provar o outro. Só Ele é que sabe. Deus permite essas coisas, e você terá suas altas e baixas, e Deus quer ver se você continua confiando nele, esperando nele, até que ele te passe. Até que ele te passe naquilo. Ele sabe como compadecer-se de você. Ele está assentado ali para fazer intercessões. Ele se assenta ali para te amar. E embora você desvie, Ele não te abandona. O irmão Brana disse assim: é o homem que deixa Deus, e nunca Deus abandona o homem. Nunca. Enquanto o homem não abandona Deus, Deus não abandona ele. E é triste, irmãos, ver algumas pessoas mandarem o Espírito Santo embora, dispensar o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele chora, ele geme com gemidos inexprimíveis. O irmão Brana diz que quando a igreja faz algo que o expulsa, o coloca fora, ele fica sentado na trave, sentado num galho de árvore, ali aguardando que aquelas vidas se tornem cordeiros para ele retornar. Com as atitudes as pessoas dispensam o Espírito Santo. Com atitudes, ele está ali. Agora o profeta diz: ele não deixa o homem enquanto o homem não deixa ele, não dispensa ele. Ele se assenta ali para te amar. Ele continua indo atrás de você, batendo no seu coração. Ele não te abandona. Eu estou lendo a frase atrás.
Ele continua indo atrás de você, batendo no seu coração. Não há nenhum desviado neste edifício que não saiba que Deus bate em seu coração todos os dias. Às vezes o desviado não é só aquele que não está tomando a comunhão, não. Às vezes está desviado de um pontinho. Irmão, quando o cristão está em falta com uma coisinha, o Espírito Santo fica lá. Enquanto você não vai fazer aquilo, você não tem paz. Você não ora em descanso. Você já prestou atenção nisso? Enquanto aquela coisa está condenando seu coração, você não cumpriu, não fez aquilo, você vai orar, não tem jeito de orar, o Espírito Santo fica lá, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo, até que você vai, faz, tira aquilo, acerta, conserta, aí dá aquela paz, aí você ora e fala: ó Senhor, agora você sente comunhão com Deus. Não há nenhum desviado, não é só desviado da ceia, não, desviado de algum pontinho que não está cumprindo. O Espírito Santo fica ali, a pessoa bem sabe que ela não está certa em tal e tal. Não tem jeito, o Espírito Santo é um vigia constante nas nossas vidas. Ele continua indo atrás de você, batendo no seu coração. Não há nenhum desviado neste edifício que não saiba que Deus bate em seu coração todos os dias, e Ele fará isto enquanto você for um mortal nesta terra. Ele te falará: isso não está certo, isso não está bom, isso aqui deixa disso, olha, ou faça isso aqui, ou cumpra com isso aqui, enquanto for um mortal na terra, porque o profeta falou: enquanto há fôlego, há esperança. A hora que cortar o fôlego aí é do outro lado que se aparece como se foi daqui. Ele continua, ele faz isso enquanto você for um mortal nesta terra, pois Ele te amou, Ele te redimiu. Irmão, não há uma coisinha errada que a gente faça que a gente não sabe que está errado, não. Tem nenhuma mulher que veste assim, 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 que não sabe que está errado, não. Ela sabe. Quase que as mensagens estão falando no púlpito, é só repetindo o que o Espírito Santo já falou no coração dela. Nem que seja para diverti-la, ela não vai obedecer. O homem não vai obedecer. Mas que o Espírito Santo já mostrou, já. Não tem nada que nós fazemos que esteja em falha com Deus que não se sabe. Porque a palavra que está dizendo que Ele fará isso conosco. Os poetas tentaram, os autores estão tentando, os homens tentaram expressar aquele tema de amor, e ele não pode ser encontrado nas expressões humanas. Disse alguém: ó amor de Deus, quão rico e puro, quão insondável e forte, eterno, duradouro, cântico dos santos e dos anjos. Se enchêssemos o oceano de tinta e os céus fossem feitos de pergaminhos, cada haste na terra fosse pena e cada homem tivesse a profissão de escrivão para escrever o amor de Deus, acima secaria o oceano. Ou conteria tudo no pergaminho, esticado de céu a céu? Será que poderia? Eles têm tentado descrever isto. Você nunca compreenderá. Não há nenhuma maneira para compreender como aquele grande sacrifício, o que Ele fez, desceu e nos reconciliou a Deus. Então Ele voltou e disse: agora não vos deixarei sem consolo, eu voltarei novamente e estarei convosco, mesmo em vós até o fim do mundo. E aqui estamos nós hoje, vivendo no fim dos tempos,
com o mesmo Jesus, as mesmas coisas, mesmos sinais, mesmas maravilhas, mesma salvação, mesmo Espírito, fazendo as mesmas coisas, mesmo Evangelho, mesma palavra, mesmas ilustrações, mesma manifestação, tudo. Não nos convém negligenciar esta grande salvação, pois um dia teremos que dar conta do que fizemos com o Filho de Deus. Um dia nós teremos que dar conta. Ele está em sua mão nesta noite, pecador, apóstata. Jeffersonville, Indiana. Irmão Branco estava pregando essa mensagem no tabernáculo. Ele está em sua mão esta noite, pecador, apóstata. O que você fará com ele? Você diz: bem, eu deixarei, mas recorde, não faça isto. Não há maneira alguma, se você é um pecador, que você possa sair deste edifício e ser o mesmo. Você não pode fazer isso. Tem uma reticência: bem, eu deixarei. Irmão Branco disse: mas recorde, não faça isto. Não há maneira alguma, se você é um pecador, que você possa sair deste edifício e ser o mesmo. Você não pode fazer isto. Pilatos, certa noite, tentou fazer isto. Ele pediu um pouco de água e ele lavou suas mãos, disse: eu não tenho nada a ver com isto. Sou simplesmente o mesmo, como se não tivesse visto isto. Eu nunca ouvi do Evangelho. Eu não quero ter nada a ver com isto. Pode ele lavar isso de suas mãos? Ele pode lavar? Ele não pode. Finalmente, você sabe o que aconteceu com Pilatos? Ele perdeu. Estávamos no ano passado pregando o Evangelho. Agora, há uma velha lenda que diz que há um tanque de água onde as pessoas vêm ao redor de todo o mundo para observar todo ano a hora da crucificação. Pilatos, ele levou a si mesmo à morte, cometendo suicídio e pulando nesta água e se afogando. E todo ano no mesmo dia, uma água azul entra em ebulição naquele tanque para mostrar que Deus rejeitou a água. A água nunca pode lavar o sangue de Jesus das suas mãos ou sua alma. Nunca. Há somente uma maneira para fazer isso: é aceitá-lo como o seu perdão pessoal e reconciliar com Deus. Essa é a única maneira. Irmãos, e quantas vezes nós tentamos tirar as coisas das nossas mãos, ou às vezes até amenizá-la com a igreja, amenizá-la com a mensagem, amenizá-la no tabernáculo. Não vai ter jeito para essas coisas. Não tem jeito de lavar essa responsabilidade das nossas mãos. O profeta diz: é aceitá-lo como seu perdão pessoal e se reconciliar com Deus. Agora, mas eu sou da igreja, mas e aquilo está certo? E aquilo vai bem com Deus? Oh, mas eu estou na igreja, eu sou um cristão. A mocinha dizia: eu sou filha de diácono. Irmão Brana, não me constranja. Ele diz: não faz importância de quem você é filha. Estou te chamando para reconciliar com Deus. Oh, mas eu fui batizado. Oh, irmãos, nós estamos nos entregando a Jesus Cristo todo dia. Todo dia nós estamos nos entregando a Ele. E o profeta diz assim: oremos, oremos.
É bom que nós vamos inclinar nossas cabeças, não sei como foi. Pai Celestial, te agradecemos nesta noite pela palavra, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Nós te agradecemos por Jesus, e enquanto vemos este grande dia em que estamos vivendo, como que os sinais e maravilhas, como deixamos estas coisas escapar, Deus, abra os olhos das pessoas neste tabernáculo esta noite, para que elas possam ver e compreender que estamos nas últimas horas. O tempo está passando rapidamente, não temos muito tempo para estarmos aqui, e teremos que ver Jesus, e teremos que ser contados como traidores, pois não há nenhuma desculpa nesta manhã. Quando tu deste a grande e poderosa visão daquele homem vindo aqui, lá daquela região distante, e ao vê-lo, sem sombra de dúvida, se levantar daquela cadeira de rodas, receber a sua visão, suas pernas se tornaram fortes, através do edifício, regozijando e louvando a Deus. Isto mostra que Deus continua capaz de levantar destas pedras filhos a Abraão. Ver as visões, como Jesus disse: nada faço até que o Pai me mostre. Eu não posso fazer nada. O homem cego o seguia e disse: tenha misericórdia de nós. Ele disse, tocou seus olhos e disse: lhe seja feito de acordo com a sua fé. Agora, Senhor, vemos Jesus. Nós não vemos todas as coisas, vemos que ainda levamos nossos santos à sepultura e andamos sobre as sepulturas uns dos outros, mas nós vemos a Jesus, o qual fez a promessa. Nós o vemos conosco, não Jesus na sepultura, não Jesus há 2000 anos atrás, mas o Jesus que está conosco nesta noite. Nós o vemos manifesto em todo o seu poder e sinais e maravilhas. Deus, que nunca possamos negligenciar esta grande salvação, que possamos abraçá-la e aceitá-la, e sermos reverentes e viver através dela, até o dia que Jesus vier para nos levar para casa. Conceda isto, Senhor, nós pedimos isto em seu nome. Aleluias. Glória a Deus. E enquanto temos nossas cabeças inclinadas, eu gostaria de saber se há alguém no edifício nesta noite. Estamos com nossas cabeças inclinadas aqui também, irmãos. O profeta diz: eu gostaria de saber se há alguém no edifício nesta noite, sob a presença divina do Espírito Santo, que diria: irmão Brana, estou convencido que estou errado. Estou convencido que estou errado. Deus me revelou os meus pecados. Eu sei que estou errado. Eu levantarei minha mão a Ele, pedirei por misericórdia nesta noite. Deus tenha misericórdia de mim. Estou errado. Fará você isto? Irmãos, conosco aqui também. Fará você isto? Eu levantarei a minha mão a Ele, pedirei por misericórdia nesta noite. Deus, tenha misericórdia de mim, estou errado. Fará você isto? Enquanto esperamos só por um momento, se há alguém aqui que deseja, daqui a pouco haverá um batismo, e se você é um pecador, você se arrependa,
Como pode você rejeitar tal amor incomparável daquele que morreu? O santo Deus do céu se tornou um homem pecador, não porque ele pecava, mas porque ele tomou os seus pecados e os levou até o Calvário. E você não quer aceitar aquele perdão? Não quer você fazer isso nessa noite? Alguém que não é nem batizado ainda, você não quer tomar isso? Nesta noite, enquanto mantemos nossas cabeças inclinadas, alguém diga: lembre de mim, irmão Brana, eu levantarei minhas mãos para Cristo e direi: tenha misericórdia de mim. Tem alguém que não é batizado no nosso meio ouvindo essas coisas nessa noite aqui em Uberlândia? Que levantaria sua mão e diria: oh, tenha misericórdia de mim, irmão Brana, eu levanto minhas mãos para Cristo e direi: tenha misericórdia de mim, eu estou errado e eu quero reconciliar com Deus. Levantaria você a sua mão? Correto, se todos são cristãos, então vamos orar. Oh Deus, será que todos nós estamos? Então vamos orar. O profeta diz: Pai, nós te agradecemos nesta noite, por todos aqui serem cristãos. Conosco aqui, será que todo mundo ou teve alguém? Eu creio que teve alguém dizendo: eu estou errado, me perdoa. Mãos levantadas, reconhecendo que está em erro. Senhor, te agradecemos nesta noite por todos aqui serem cristãos, que eles têm testemunhado, o mesmo permanecendo em silêncio, que os seus pecados estão todos sob o sangue. E estou bastante agradecido por isto. Abençoa-os, Senhor. Oh, estou muito feliz por eles terem encontrado reconciliação através da oferta do sangue, ao ouvirem a palavra, a lavagem da água através da palavra. Ela nos limpa, ela nos traz a um lugar maior, onde o pecador em suas vistas trevas se torna branco como a neve. As manchas escarlates de pecado foram lavadas e somos novas criaturas em Cristo. Como agradecemos a Ti por isto. Agora o serviço batismal se aproxima, no nome do nosso Senhor. Ó Pai Celestial, oramos para que Tu abençoes esta jovem mulher, como a minha mente volta a apenas 2 dias atrás, chegando a Henryville, e vendo aquela amável garotinha andando na rua por ali. E nesta noite ela é uma mãe, uma senhora, ela te aceitou como seu salvador pessoal. A vida foi difícil para a criança. Senhor, ó Deus, mais um céu está seguro para ela, e te agradecemos por isso. Nós oramos, Deus, para que Tu abençoes a jovem mulher agora, enquanto ela vem para ser batizada com água, que Tu possas preenchê-la com o Espírito Santo de Deus. Conceda isto, Senhor, e que a sua alma possa estar vibrando pelos céus. Conceda isto para a Tua glória. Pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos dizer amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. O Senhor olhe para os nossos corações aqui também. Vamos ficar de pé, irmãos. Glória a Deus. Me lembrei de uma pessoa que tem pedido batismo, mas eu não a vejo nas reuniões. Deus conhece ela e sabe onde ela está. Por certo que ela está enfrentando alguma luta que o pastor diria para ela que viria.
Ela pediu batismo, mas não tem estado nas reuniões mais. Deus tenha misericórdia dela. Às vezes temos lembrado disso. Senhor Jesus, nessa noite, nós aqui também nos colocamos diante do Senhor. Nós reconhecemos que há muitas coisas que nós não estamos bem, Senhor. E o Senhor é intercessor por nós aqui nessa noite também. Mãos se levantaram enquanto o profeta trazia esta oração perante o Senhor. Nós nos incluímos, meu Deus, nesta oração, Senhor, e qualquer coisa que está falhando em nós, pedimos ao grande Espírito Santo que ordena isso nas nossas vidas. Estamos ainda mais na hora do fim, Senhor, mais do que nos dias do profeta. Ajude-nos nessa noite, perdoa as nossas falhas pelo teu sangue derramado, Senhor, que nós saiamos daqui, como o profeta diz, com nossa alma alvejada pelo sangue de Jesus Cristo. Senhor, concede esta fé no coração das pessoas, que elas saiam daqui desejosas de serem melhores, mudarem, deixar aquela coisa que o Espírito Santo repreende nessa noite no coração, não fazer aquilo mais, tomar a Jesus Cristo em sua palavra, em sua essência, meu Deus, que nós possamos sair com essa convicção desta palavra em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu rogo ao Senhor pela igreja, pela congregação neste lugar, por pessoas que hão de vir, Senhor, por aquelas que têm pedido batismo e não têm alcançado, algumas que foram batizadas e têm se distanciado, não tomando essa misericórdia de Jesus Cristo. Meu Deus, intercedemos nessa noite, nesse lugar, em nome do Senhor Jesus, deixamos em suas mãos. Não damos conta de fazer muito mais, Senhor, reconhecemos, só o Senhor é que pode. No nome do Senhor Jesus, agradecemos ao Senhor. Amém, Jesus. Amém.